Tava olhando um vídeo do canal e eu fiquei percebendo de anos atrás o quanto a gente muda, né? Eu acho que era de uns 2 anos atrás um vídeo que eu fiz, tá nos privados ali, eu tirei e até tinha 27 visualizações. Mas eu tirei do ar faz tempo e aí eu tava dando uma olhada pra. Fiquei curioso. E aí agora olhando a minha cara aqui no celular de novo, gravando, achei engraçado isso. Perceber o quanto a gente muda. Mas enfim, hoje eu queria falar sobre Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Definitivamente, o Dostoiévski é o meu autor favorito. E eu percebo isso ao longo dos anos, por já ter lido várias vezes. Crime e Castigo, por exemplo. Acho que eu li 3 ou 4 vezes. O Idiota, já li várias vezes. Irmãos Karamazov, eu só li uma vez porque eu não tive saco para ler 2 vezes. Mas eu quero ler novamente porque é fantástico, fenomenal, né? Passando uma carroça aqui na frente de casa. Isso aí que dá morar no interior, né? Olha que interessante. Em Crime e Castigo a gente vê também alguns casos envolvendo carroças, né? Telegas, como dizem aqui. Mas enfim, eu queria comentar um pouco sobre Crime e Castigo, sob o meu ponto de vista, e por que eu acho isso importante. Porque muitas vezes a gente encontra na internet, a gente encontra nas redes sociais abordagens sobre crime e castigo que não são exatamente a que o autor queria dar. E o que eu quero dizer com isso? Bem, Dostoiévski era um cristão. Dostoiévski, quando escreve Crime e Castigo, ele tinha um objetivo muito claro enquanto redigia esse texto, tá? Então, Dostoiévski não era um materialista quando escrevia isso aqui. Dostoiévski não era um ateu, um revolucionário. Dostoiévski não era Raskolnikov no início. Dostoiévski não era Svidrigailov. Não. Dostoiévski ele era mais próximo, é claro, dessa mistura de personagens aqui, a gente poderia dizer. E sim, de certa forma, sim, ele era um Raskolnikov, mas era um Raskolnikov redimido já, né? Pela idade, pelo tempo, enfim. E é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui, a partir das anotações que eu vou fazendo desse livro, bem, porque no primeiro momento eu queria comentar, né? É, Desde o início do texto de Crime e Castigo, a gente nota que o Dostoiévski, não, que o Raskolnikov, que é o personagem principal, né, ele traz dentro de si como que um demônio dentro de si, uma voz interna que faz que ele duvide das suas escolhas, e é interessante perceber isso, porque desde o início, ele faz uma coisa, então, por exemplo, ele protege a menina do abusador, né? Então, naquela cena, bem no início do livro, ele protege a menina de um abusador, chama o policial, fica revoltado com aquela situação, e alguns minutos depois ele diz: Ah, que se danem, tô nem aí, deixa que ele aproveite, né? Fala pro policial. Então, isso é muito interessante perceber isso, assim. Ah, ele diz: deixa que as coisas sigam o curso natural. E aí, até o curso estatístico, como depois a gente vai encontrar ele também fazendo essa fala, né? No sentido assim: olha, existe uma estatística. Isso é estatístico. Olha que interessante, né? E como a estatística vai assumindo esse papel de, 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 de assumir a responsabilidade de tudo, sabe? Isso é estatístico, isso é estatístico. E aí, é... bem, olhem só, parece que a essa altura o demônio que faz parte da sua personalidade, da sua pessoa, que o motiva a cometer o crime, que é o título do livro, vem do embate de sua consciência moral, que pede um castigo, para o crime cometido pelo alter ego. Olha que interessante. Então, esse nessa cisão, rascou, né, do russo é cindido, é separado
Então, a gente poderia pensar, é esmigalhado pela luta da consciência moral, então, da consciência moral daquele russo formado pelas tradições religiosas, com as novas ideologias, com os novos pensamentos, que, por exemplo, Raskolnikov deve ter entrado em contato na faculdade, vamos pensar assim. Então, é esse embate entre a consciência moral e esse alter ego que está se desenvolvendo aos poucos ali e que começa a dizer, olha, isso é estatístico, isso é o curso natural, esse pensamento meio utilitário, vamos dizer assim, né? Olha que interessante. Então, o alter ego de Raskolnikov, e aqui eu fiz um desenho, ó, o alter ego de Raskolnikov, ele se baseia nessa moral moderna, vamos dizer assim, né? Que é uma moral utilitária, no fim das contas. E a consciência moral de Raskolnikov se baseia na ética tradicional. E aí aqui a gente consegue entender muito bem por que que uma leva ao crime e por que que a outra exige um castigo e exige que Raskolnikov pague por aquilo que fez lá mais pro final, né? Então, esse embate, ele nos leva a entender o porquê que uma evoca o crime e outra o castigo. Porque uma é moderna, e aí a gente poderia pensar em todos os desdobramentos das teorias do socialismo, das motivações sociais dos crimes, e a outra vai pensar sobre a ética do amor, sobre a ética do pecado, sobre a ética de que a justiça provém de Deus e não dos homens. A gente poderia pensar a partir desses pontos, né? Então, a solução moral, olhem que interessante, aqui na página 78, que eu vou destacando o que eu fui escrevendo, né? Essa aqui é a minha ideia. A solução moral ainda, então assim, Raskolnikov, ele não define, não decide tudo de uma hora para outra, não, é demorado. Então ele começa a se perguntar assim, né, que a solução moral ainda não foi encontrada. E parece que o dilema é esse confronto. A minha tese, vamos dizer assim, sobre Raskolnikov, sobre crime e castigo é essa. É de que é esse confronto entre a ética tradicional e uma moral moderna, né? E aí, aqui ele percebe que existe entre uma ética materialista e uma ética metafísica também, por um outro lado, eu aponto aqui nas minhas anotações sobre isso, né? No sentido de bem disso, assim, né? Uma ética materialista que não vai se basear em princípios universais no sentido como as tradições trazem, né? Nos apresentam. Então, o problema de Raskolnikov é que seu próprio nome indica o da cisão entre essas duas formas de ver o mundo, em seu próprio aparelho julgador. Então, olhem que interessante, é essa cisão. Por um lado, ele vê que algo que é bom é mal, por outro lado, ele vê que algo mal é bom, e assim ele vai misturando tudo. E se eu gosto dessa ideia de algo dividido pela pancada, algo dividido pela batida, algo dividido pelo impacto, pelo choque. Raskolnikov é o meio de um conflito, e aí a gente pode pensar que hoje isso ainda existe, mas talvez não tão forte ainda, mas se a gente for pensar nessa Rússia pré-revolucionária, antes da Revolução Russa, né? Então 1800 e tanto, antes do início dos movimentos sociais que ali depois vão crescer e se desenvolver até 1917, né? No contexto da Revolução Russa, com Lenin, Stalin, enfim. Esse era um momento de uma sociedade em ebulição, de uma sociedade de choque, de conflito, de que não se sabia ainda quais eram os futuros daquela nação, se a ideia era retornar às tradições ou olhar para novos desenvolvimentos que se mostravam, né, que apareciam a todo momento. Então, e Raskolnikov é esse símbolo desse conflito, desse conflito.
Pois, e aí por que que eu digo isso? Porque ele decide, como um materialista ou utilitarista, matar a velha por um bem maior. Olhem que interessante, por um bem maior. Porém, não perde de vista os problemas éticos quando se vê, quando vê isso pelos olhos da tradição metafísica e religiosa. Nesse sentido, para aumentar a tensão entre as partes cindidas, além da velha, ele também mata a santa, Lisavieta. Se matar a velha não era um crime, matar sua irmã foi. Olhem que interessante, isso é verdade. É, Raskolnikov não matou sua velha. Às vezes a gente esquece desse detalhe muito importante. Muito importante. Raskolnikov matou as duas. Ele matou a velha que ele queria matar, que era um piolho, como ele diz. Mas ele matou a santa. Ele matou Lisavieta. Lisavieta que num momento a gente descobre que até consertou as roupas dele em um momento. Que não é citado assim, que a criada da casa em que ele mora explica, comenta pra ele, né? Então, olhem que ponto interessante esse, que parece que o Dostoiévski deixa como que de assim, no fundo, no background, assim, de toda essa história, de que a culpa, ela não é exatamente por ter matado a velha, mas é por ter matado as duas. Então, como materialista, ele queria matar a velha, mas ele não queria matar a Lisavieta. Foi um erro de cálculo. E ele nunca chega a esse ponto, ele não fala sobre isso. Isso é muito interessante. Raskolnikov não entra nesse assunto. Poucas vezes ele fala sobre a morte da Lisavieta. Ele fala bastante sobre a morte da velha, que eu nem lembro o nome agora. Então, o quinto capítulo, vamos seguindo. O quinto capítulo da terceira parte pareceu o mais interessante até o momento, pois nele foi explícita a origem do anjo mal dentro de Rodion. Por um lado, esse anjo, né, vem de sua inserção no mundo intelectual de sua época, onde os utilitarismos andavam na moda. Por outro, seu orgulho juvenil, misturado com a deplorável condição em que vivia. Olhem que interessante. Então aqui a gente já pode começar a entender esse personagem que vai, que mata e depois se arrepende, né? Bem, era a sua condição social, mas também o próprio teor do espírito dele, vamos dizer assim, né? O próprio teor da personalidade, como diz aqui, né? Do seu orgulho juvenil. Mas o fato principal não é esse. O principal é que foi ele quem tomou a decisão. Isso é importante. Existiam esse contexto social, mas Raskolnikov deliberadamente escolhe fazer isso. Ele não foi obrigado. Por quê? E como que a gente pode descobrir isso? Razumikin, que é outro personagem do texto, né, do livro, Razumikin, em condições semelhantes, não sucumbiu às ideias novas. E aí vem a sacada de Dostoiévski, pois ele demonstra que ideias ruins vêm antes de pessoas desordenadas do que o contrário. Isso é muito importante, muito importante. Razumikin e Raskolnikov viviam em contextos extremamente parecidos, ambos pobres, ambos estudantes que não conseguiam progredir nos estudos por falta de condições financeiras para comprar roupas para ir para as aulas. Imagina que coisa assim absurda, no sentido de pobreza, né? O que não quer dizer que isso não exista ainda, né? Mas olhem que interessante. Mas Razumikin nunca fez isso. Razumikin, inclusive, nos debates que aparecem ali, ele era um reacionário. Razumikin era talvez o mais próximo do pensamento do Dostoiévski mesmo, né? Porque Razumikin, ele apresenta críticas aos pensamentos dos jovens, né? Dos modernos, enfim, ele critica tudo isso. E aí vem realmente essa sacada genial de perceber, olha, não são as condições que tornam o criminoso, né? Não é a ocasião que faz o ladrão. É o ladrão que se aproveita da ocasião, vamos dizer assim, né? Então,
Alguém já desordenado, esse sim causa o crime, esse sim faz o mal. Agora, alguém que está ordenado, vamos pensar nesse sentido, aí não, esse não comete crimes, né? Pessoas más, desordenadas, criam ou aderem más teorias, nem que seja por reconhecerem-se instintivamente, talvez, ao menos alguma parte de sua humanidade caída. Olhem que interessante. Então, as teorias elas espelham o mundo interior daquele que faz que atua daquela maneira, que pensa daquela maneira. A teoria ela serve como esse é, elemento projetivo, a gente poderia dizer. A teoria ela projeta no mundo exterior os dados do interior, né, daquele que está teorizando, daquele que está pensando ou daquele que está agindo. Bem, vamos lá, né? Continuando. Então a gente pode pensar assim, que Raskolnikov queria ultrapassar o princípio da dignidade de todas as vidas humanas, até mesmo as sombrias ou cinzentas, mas somente matou uma pessoa e não superou nada. Como no sonho, as machadadas contra o princípio que a velha representava para ele não faziam efeito. E quanto mais ele tentava, mais de certa forma o próprio cosmos ria dele, por tentar ultrapassar impune os próprios limites definidos pela transcendência. Isso é interessante, né? Tem um momento lá da história que o Raskolnikov sonha, em que ele encontra a velha dentro do apartamento e puxa o machado e começa a bater na cabeça dela. E a velha começa a rir e pessoas ao redor aparecem e começam a rir também daquela cena. E aí logo ele acorda todo suado, com febre. Mas olhem que interessante. Esses sonhos em Dostoiévski, eles são muito Dostoiévski. Difícil às vezes falar rápido. Esses sonhos em Dostoiévski, em Crime e Castigo, eles são muito significativos. E aqui a gente pode pensar exatamente a partir dessa interpretação, né? Ele queria ultrapassar o mandamento, não matarás. Mas ele não conseguiu ultrapassar o mandamento. Ele simplesmente matou. Isso é interessante. Então, e essa risada, essa gargalhada que as pessoas ao redor dele no sonho dão, é como que esse próprio princípio universal, esse próprio mandamento rindo dele e mostrando: tu pode matar, mas isso não invalida o mandamento, vamos dizer assim. Isso é interessante, porque ele matou, realmente. Mas a exigência do crime, a exigência da consciência dele, né? A consciência dele exigia que ele fosse punido, vamos dizer assim. Porque mesmo cindido, vamos dizer assim, ele ainda percebe que ultrapassou. Ele ultrapassou, ele não destruiu, porque a ideia dele era destruir aquela lei. E o que ele fez foi simplesmente descumprir ela. Então ele não ultrapassou a lei. Vamos lá. Capítulo 4 da quinta parte, quando Rodion, né? Rodion é o Raskolnikov, fala a Sônia que matou Lizaveta. É um momento grave em que ele mostra sem dúvidas suas dúvidas, pois matou e não sabe agora se era realmente de seu direito matar. Ele é um piolho ou um homem? Olha que interessante isso também, né? Ele se põe em dúvida, porque a partir do contato, e aqui é a parte mais bonita que eu queria falar sobre Raskolnikov, que é o seguinte: quando ele encontra Sônia, conhece a história desde o início, e esse talvez é o ponto mais importante da história em geral para mim, é que ele decide sacrificar pelo que ele conheceu, pelo que ele viu em relação à história, ao que ia acontecer com a irmã dele. Raskolnikov, ele decide matar para isso. E Sônia
a prostituta, ela prefere se sacrificar. Olha que interessante. Por que eu digo isso? Lá no início da história, Raskolnikov sobe uma... recebe, desculpa, uma carta da mãe e da irmã, onde elas contam que a irmã vai se casar com um homem rico e pelo tom da carta, Raskolnikov desconfia que a irmã não ama aquele homem, e que aquilo foi muito do nada, e que provavelmente elas estão fazendo isso somente para ajudar ele nos estudos. Ela vai se sacrificar, a irmã vai se sacrificar por ele. Vai casar com um homem rico, mesmo que não ame, para que esse homem rico permita a felicidade do jovem Ródia, né? Do primogênito da família. E ele se revolta com isso. Ele se revolta com isso porque horas antes dele receber essa carta, ele encontrou um homem numa taberna que conta a história da própria vida, o Marmieladov. E o Marmieladov, ele conta a história da sua filha, que virou prostituta, porque o pai era um bêbado. Então, a filha Sônia, a filha do Marmieladov, ela se sacrifica pela família. Ela encontra na prostituição a maneira de alimentar os irmãos, a madrasta, o pai. Ela encontra ali uma possibilidade de conseguir dinheiro para aquela família pobre, paupérrima que vivia ali. E Raskolnikov, quando ouve essa história e percebe que o que a irmã talvez esteja fazendo, ele vê esse paralelo entre Sônia e Dunia, né? E Dunia, como é que é o nome da irmã? Alessandra, sei lá, esqueci o nome, Raskolnikova, né? Ele percebe, mas enfim, ele percebe o paralelo entre Sônia e Dunia, entre a irmã dele e a prostituta que ele ouviu a história, porque ele entende que minha irmã vai se sacrificar por mim, minha irmã vai prostituir-se por mim, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira como Sônia prostituía-se pelo pai, pela madrasta, pelos irmãos, para auxiliar eles na subsistência, né? E aí isso revolta, e aí isso faz com que ele mate a velha. Mas olha que interessante. Agora, voltando lá para o final do nosso texto, o que a gente encontra é o seguinte: a gente encontra Raskolnikov encontrando Sônia, falando com ela e se dando conta de que o caminho que ele escolheu foi o de sacrificar alguém. Ele matou alguém. E ele descobre que o caminho que Dunia, que o caminho que Sônia percorriam ou queriam percorrer, pelo menos, né? Dunia queria percorrer, era o de sacrificar-se por alguém, pelas pessoas amadas. E aí então, Raskolnikov só conhece, olhem que interessante, 3 caminhos. Ele encontra e ele diz assim: olha, a Sônia só pode, né? Ela como prostituta, ela só pode fazer ou isso ou aquilo. Então, ou ela se suicida, ou ela enlouquece, ou ela se perverte completamente. Por que ele diz isso? Porque ela é uma prostituta santa. É engraçado, mas ela é uma pessoa muito boa, com valores tradicionais, vamos dizer assim, obrigada a prostituir-se, que se prostitui para conseguir a subsistência da família. Que aí ele diz, olha, olha que interessante, nesse conflito moral que existe em Sônia, ou ela se suicida, ou ela enlouquece, ou ela se perverte. Mas ele não se dá conta de que essa também é a história dele e é a condição que ele se encontra. Porque nesse conflito moral dentro dele, ou ele enlouquece, ou ele se suicida, ou ele se perverte. Bem, mas olha que interessante. Mas essas são as escolhas dele. Essas são as opções que ele colocava para ele mesmo também. Ele queria escolher entre essas, mas Sônia aponta outro caminho possível.
o do sacrifício abnegado. Somente o sacrifício dela a permitiria seguir vivendo. O sacrifício tira sua vida, mas dá sentido ao sofrimento. O sacrifício não é um suicídio, e a gente vai entender isso com essa personagem. Sacrificar-se não é se suicidar, mesmo que seja de alguma maneira dar a própria vida e se entregar, né? Sacrificar, nesse sentido, ele seria dar a sua vida para os outros ou pelos outros. E o suicídio ele seria simplesmente entregar a vida porque já não consegue se viver mais com aquele conflito, né? E o sacrifício não, o sacrifício é assumir o conflito e mesmo assim continuar vivendo pelos outros, mesmo que seja sofrido, dolorido, enfim. Essa é a ideia que Sônia apresenta para Raskolnikov na própria vida dela. E isso é tão interessante nesse contexto, assim, esse encontro entre esses dois personagens, que a gente vai perceber o quanto isso modifica o próprio Raskolnikov. Uns dias atrás eu estava olhando uma série que uma televisão russa fez sobre crime e castigo, e os desgraçados eles terminam a série um parágrafo antes, dois parágrafos antes do final real verdadeiro do livro. Eles terminam eles terminam a série como se Raskolnikov não se arrependesse, como se Raskolnikov não mudasse, como se Raskolnikov fosse um desesperado. Mas não. Raskolnikov, o verdadeiro Raskolnikov, o Raskolnikov construído e pensado por Dostoiévski, ele se arrependeu. O verdadeiro Raskolnikov, ele percebe isso, mas ele não percebe isso, e isso que é o bonito. Ele percebe a partir do sacrifício de Sônia. Ele percebe a partir do amor. Isso é fantástico, é fantástico. Isso é lá já no epílogo do livro, sabe, gente? Porque ok, eu sei que tem gente que gosta da parte triste, da parte desesperada, e os existencialistas vão achar o máximo, ficar, nossa, ele assumiu o próprio destino como sofredor, é o mito de Sísifo moderno, sei lá o quê. Ok, beleza, eu entendo que existe essa interpretação mais, assim, pessimista e como se Opa, peraí que eu tô pegando as coisas. Como se Dostoiévski fosse o desesperado do século XX. Eu entendo que existe essa interpretação, mas não foi isso que o autor quis dizer. Dostoiévski não era esse. E foi assim que eu iniciei o vídeo falando. Dostoiévski era um cristão. Dostoiévski, quando escreveu esses textos aqui, quando escreveu Crime e Castigo, ele queria mostrar uma coisa. Ele queria apresentar a possibilidade de mudança, a possibilidade de conversão, como chamam, né, nos meios religiosos. Ele queria mostrar que é somente com um contato real, na vida real, que é possível encontrar o amor, sair das teorias, e ele diz: dá lugar à vida. Olhem que interessante, dá lugar à vida. Pegar a dialética, pegar as teorias e deixar elas de lado para que a vida entre nesse lugar. E o que é a vida? Parece até aquela questão lá que mostra no memezinho, né, do Instagram. O que é a vida? A vida, segundo Dostoiévski, é sacrificar-se, mas por amor aos outros. Não é um vazio sem sentido. Dessa maneira eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo. E bem, esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém chegou até aqui, agradeço pela visualização.
Eu vou continuar gravando vídeos ocasionalmente, sempre que eu me lembrar. Tem alguns que eu quero ainda falar, né? Eu fiquei um tempo sem gravar nada, então gosto de falar um pouquinho assim. Falar sozinho achando que eu tô falando com bastante gente. É isso. Tchau.